alguns processos aqui internos. Aí, então, mais uma vez, agradeço a todos pela presença. A gente sabe que todas as pessoas aqui são pessoas interessadas no tema. Mais uma vez, eu queria agradecer a presença de vocês. Meu nome é Tiago Pereira, estou como Community Manager aqui no FCJ. Então, conto com todos vocês aqui para feedbacks, para orientações. Hoje a gente vai ter nossa segunda rodada de negócio, com foco em varejo. A nossa primeira foi sobre health, e a tendência é que a gente faça pelo menos duas rodadas de negócio por mês, tá? Então, para aqueles que têm algum feedback sobre horário, sobre dinâmica, fiquem à vontade para fazer isso no NPS, que eu vou soltar aqui no chat, tá? Vou esperar só mais um minutinho, 2 minutinhos e a gente começa, para não atrasar ninguém, para ser rápida a dinâmica aqui e eu explicar como é que funciona, tá bom, pessoal? Um plano de assinatura, qualquer um dos três, com Discovery incluso. Aí você fala assim, ó, você vai pagar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Mais um minutinho e a gente começa. Seja bem-vindo aí, Ciro, Guilherme, Ana, Cizenando, Gilberto, Hércules. Bom demais ver as nossas salas cheias. É isso, vamos convidar o pessoal para a gente fortalecer essa dinâmica de apresentação de negócio, de geração de negócio, de fortalecimento da nossa comunidade, tá, pessoal? Obrigado, Armando. Obrigado também, Gilberto aí, entrou. Espero que hoje tenhamos mais pessoas que inteligência artificial, né, pessoal? É isso aí. Respeitando o tempo de vocês, pessoal, primeiramente, boa noite novamente. Para quem não viu minha apresentação inicial, eu sou o Thiago, estou como Community Manager da FCJ. O objetivo nosso é fazer negócio, gerar negócio. Hoje é a nossa segunda rodada de negócio que a gente está realizando, hoje com foco em varejo, tá? Agradecer todos os apresentantes aqui, as pessoas que estão aqui. E sem delongas, vou falar um pouquinho rapidamente das soluções e falar um pouquinho da dinâmica para a gente não apresentar, para a gente não atrapalhar a dinâmica da nossa noite, tá, pessoal? Como eu falei, essa é a nossa segunda rodada de negócio que a gente realiza. Alguns números da FCJ que a gente sempre traz, alguns empreendimentos. A gente tem cerca de mais de 300 startups no grupo, algumas CVBs, investidores, conselheiros. O nosso objetivo aqui nessa rodada de negócio é sempre trazer novos negócios, gerar negócio, fazer vitrine, mostrar algumas das ações que as nossas startups estão fazendo e, quem sabe, gerar negócio. Rapidamente, hoje, a apresentação das startups, do potencial que elas têm hoje. A gente tem aqui hoje na apresentação a Startup Consult, que é uma fábrica de software desenvolvedor, que desenvolve aplicações tecnológicas da ideação à escala. A gente tem o Startup Cliente Fiel, que oferece uma solução completa para automação de deliveries para restaurantes, otimizando o atendimento ao cliente, aumentando vendas, com serviços essenciais, como atendimento virtual no WhatsApp, painel do pedido, cardápio digital, QR Code, enfim, inúmeros outros que vocês vão ver. A Startup Ouve, que é uma health tech norueguesa brasileira, especializada no desenvolvimento de ações de aspectos rastreáveis para o varejo físico. A gente tem também a startup Byte Motion, que é uma
uma empresa portuguesa fundada em 2013, com presença no Brasil, que apoia manutenção e facilities, resolvendo problemas como excesso, falta de histórico, enfim. E eles próprios vão se apresentar aqui, vão falar das soluções, como que funciona a dinâmica. 10 minutos no total que eu vou gerenciar e 5 minutos de pergunta, para não atrasar aqui, para a gente fazer uma dinâmica bem rápida, sempre apresentação de 10 minutos, com 5 minutos de pergunta. O pitch das startups é um pitch de vendas, tá? Então o foco é fazer venda, é gerar negócio, e ao final sempre 5 minutos de pergunta. Ao final, eu vou mandar o NPS aqui do lado, já mandei, vou mandar de novo. E assim, fiquem à vontade para poder falar. Feedback vai ajudar a gente a crescer muito na dinâmica, independentemente de horário, de dinâmica aqui de funcionamento, tá bom? Alguém me chamou aqui? Eu vou já parar de compartilhar para a gente poder seguir a nossa dinâmica aqui das apresentações, tá bom? A primeira apresentação da noite vai ser a apresentação da Consult. Acho que o Armando já está presente, né, Armando? Opa, estou aqui. Boa noite a todos. Tudo bem? Beleza, Armando. Boa Assim que noite, boa você noite. se boa noite, assim que você sentir a vontade aí, você me fala, que eu já solto o cronômetro que se apresenta para o pessoal. Fica à vontade. Maravilha, beleza. No caso aqui, o Thiago, não tinha entendido aqui sobre a questão da apresentação. Pode ser só falada aqui? Eu acho que vai falando com esse. Claro, não, fica à vontade. Não, fica à vontade, cara. O tempo é seu. O dia foi Tranquilo. corrido. Quanto tempo que eu tenho? Você tem 10 minutos, mais 5 minutos de pergunta, tá? Tá, maravilha, show de bola. Bom, pessoal, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Alguns eu já conheço, né? Então, muito bom, Ana, revela, que coisa boa. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Armando, sou o CEO da Consult, e de algumas outras empresas aqui do grupo da FCJ, tá? Comando também a vertical de energia, sou CEO das Venture Builders de energia da FCJ, né? A Energy Hub Ventures, H2G e a Synergy, são três Venture Builders ali na área de energia. E lá em 2019, o Justino estava numa conversa comigo, a gente estava batendo um papo e a gente entendeu a necessidade de montar uma fábrica de software, né, para que a gente pudesse atender alguns projetos específicos que acontecem dentro do grupo da FCJ, mas também alguns projetos específicos da FCJ. Então a gente tem feito o atendimento aí de alguns clientes da FCJ no passado aí, e também de startups do portfólio. E o que que a gente faz ali, pessoal? A Consult ela é especializada em produzir, desenvolver soluções tecnológicas. E a gente fala ali desde a ideação até o momento da escala. Então, você pode ter ali um aplicativo que queira ser desenvolvido, um site, uma API ou um software, quer desenvolver alguma solução tecnológica, né? A gente tem muito case legal aqui que a gente já desenvolveu. Tem um timaço, assim, muito legal de desenvolvedores aqui do nosso lado, uma galera que entrega o projeto, sabe? E muito do nascimento da Consult, ela vem de ter sentido a dor como empreendedor de outras fábricas de software, outros desenvolvedores no mercado terem deixado a gente na mão em várias etapas. E a Consult nasceu muito dessa dor aí, né? De entender que muitas vezes você tem ali um desenvolvedor ou uma fábrica de software que abandona o projeto ou que não entrega contento, né? Então a gente é muito cuidadoso com os nossos clientes, tem um NPS altíssimo, assim, devido ao excesso até de cuidado que a gente tem em produzir os softwares e as soluções tecnológicas dos nossos clientes. Aqui tá, né? Eu tô aqui com o background da Smartboard,
Acredito que todos devem ter recebido comunicados aí sobre a Smartboard, que é uma startup que monta o conselho consultivo, né, de outras empresas, conselhos administrativo, consultivo, e quem produziu o software da Smartboard foi a Consult. Então, assim, a Consult atende o Sebrae, grandes projetos do Sebrae, desenvolveu muitos e muitos inúmeros projetos aí, tem muita experiência para fazer isso. Então, o intuito aqui é deixar para vocês à disposição, caso vocês necessitem, né, de fazer aí uma incursão tecnológica. A gente tem um programa lá muito legal, que chama Discover, e a gente pode conversar ali a respeito, porque muitas vezes os empreendedores vêm até nós com uma ideia do que eles querem fazer de um software ou de um aplicativo, qualquer solução tecnológica ali, mas ele tem muitas dúvidas também de regra de negócio, ele tem muitas dúvidas de cores, de design, de fluxo, né, de jornada mesmo desse software. Talvez nunca tenha construído um software ali ainda na sua carreira. Então a gente tem um trabalho muito legal que chama Discover. Esse trabalho ali, você senta com a nossa equipe que vai fazer o descobrimento mesmo, né? Vai sentar lado a lado, vai auxiliar nessa tomada de decisão e vai produzir um documento com uma riqueza imensa de detalhes que você consegue ver exatamente como vai ficar. Produz as telas, já te deixa todas as regras de negócio, tudo documentado ali no escopo. É um trabalho realmente muito profissional ali que a gente tem produzido. Então, fica o convite, caso vocês tenham alguma necessidade tecnológica na empresa de vocês, procure a Consult, eu tenho certeza que a gente consegue resolver. Ah, uma outra coisa que é muito importante a gente dizer sobre a competitividade de preço. A gente sempre pensa aí em entregar projetos de forma brilhante, mas também com preço acessível. Nós não temos a visão de ser uma fábrica de software que vai cobrar milhões, preços exorbitantes aí para poder produzir. Então a gente quer ter algo acessível para todos vocês, para todos os nossos clientes, mas com muita qualidade também, tá bom? Então, é, sigo à disposição dos senhores e senhoras. Vai ser um prazer poder falar mais a respeito, tá bom? Obrigado, Armando. Pessoal, perguntas para o Armando sobre a Consult, como fábrica de software. Ô, Armando, então eu tenho uma pergunta, já que ninguém vai ter uma pergunta. Como que funciona a dinâmica? Como é que faz o pessoal, como que chega até vocês esse problema, esse desafio? É, como que vocês constroem essa proposta? Maravilha, muito bom. A gente tem uma equipe comercial, né, que a gente pode colocar em contato, né, com quem tem aí alguma necessidade. Geralmente, assim, é bem variado, tá, Thiago? Tem empreendedores que já têm experiência de construir um software e consegue fazer isso já chega para a gente com uma ideia muito bem construída, e tem empreendedores que ainda não tiveram essa experiência. Então, em todos os casos, a gente consegue atender aqui com a nossa equipe. Pode ter ali pelo site o nosso contato, acho que alguém pediu aqui no chat, né? Eu vou mandar aqui, Marcelo, no chat, que fica para todo mundo aqui. Recebi um pedido aqui de contato, eu mando para todo mundo. É, e aproveitar, né, para falar também sobre a Smartboard, que é uma startup dentro da FCJ, é como se fosse o shareholders ali, para todo mundo entender, é um benefício da FCJ para todas as startups do portfólio, que é para montar o seu conselho consultivo utilizando a Smartboard. As startups da FCJ têm direito a um pro bono, e é super importante aí destacar. Beleza? Respondi, Thiago? Respondido, obrigado aí pela resposta. Então, pessoal, procurem o Armando. Armando, se você quiser colocar no chat o link ou algo do Agora. contato, tá bom? Ainda dá tempo de fazer E uma pergunta. dá tempo ainda, dá tempo. Armando, obrigado pela sua explanação.
Eu sou consultor credenciado do Sebrae, então provavelmente eu já trabalhei com algum software que você desenvolveu, tá? Eu tenho uma empresa de consultoria também, sou terceirizado deles. Você falou uma questão a respeito do custo, né? Que vocês não são uma startup que visam onerar demais quem está querendo desenvolver o software. Qual que é a política de precificação que vocês têm? E comparativamente com o mercado, você consegue me dar um exemplo de um software que vocês desenvolveram, percentualmente, o que ficou mais barato para o cliente final? Só para a gente ter uma noção de como é que vocês precificam isso e se você puder também um pouco da margem EBITDA de vocês, como é que está hoje? Sérgio, eu te dou, cara, muito obrigado por fazer essas perguntas, fantástico. Se você trabalha lá no Sebrae, com certeza você já utilizou. Nós fornecemos ali as videochamadas do Sebrae. Todos Tá. os, todos os consultores do Sebrae que dão consultoria para as empresas nesse trabalho que o Sebrae ele é obrigado a prestar à sociedade para que ele bata as metas federais e receba os impostos, dinheiro dos impostos. Esse Uhum. dinheiro ele é feito através da nossa plataforma. A gente que faz a plataforma de consultoria do Sebrae, a plataforma de consultoria online, ela é da Consult, tá, Sérgio? Tá, legal. Bem bacana. Sobre a questão de preço, a gente desenvolveu um plano de assinatura, tá? Então, que assim, você tem quatro versões ali. Você tem uma versão standard, né? A primeira de entrada, a versão do meio, a versão mais premium e uma versão personalizada. O que que significa o plano de assinatura? Primeiro, dá flexibilidade para o nosso cliente cancelar quando ele quiser. Segundo, ele tem previsão orçamentária. Quando ele entra lá no Discover, ele fala assim: olha, eu vou precisar de 3 meses para construir meu software, de 5 meses, de 12 meses, depende do tamanho, né? Então ele já sai dali sabendo o preço e o prazo para poder contratar. E aí ele faz essa contratação através de um plano de assinatura, que ele tem cancelamento grátis e cancela quando ele quiser. Então ele corre risco zero de não ter entrega do software dele, entendeu? Ele tem risco zero e totalmente um planejamento sobre o gasto financeiro e de tempo, o investimento de tempo e de dinheiro. E para te ser sincero, cara, eu já fiz projetos aqui, por exemplo, eu estou com um projeto nesse momento aqui, eu vou te dar uma ordem de grandeza, que um cliente quer fazer umas antenas da, da Tesla lá, que se fugiu o nome aqui, da, aquela da Tá, antena do Elon Musk tá. lá. Da Starlink, obrigado. Ele quer fazer umas antenas da Starlink e tal, um projeto super legal que combina hardware com software. Ele chegou com um orçamento de 1.100.000. A gente está chegando a um custo ali de 600, 700 mil. Então foi muito mais barato para ele, né? É um projeto muito maior, mas já fiz software aqui de 20 mil, de 30 mil, já fiz software de correções aqui, coisa de 5 mil. Então, assim, é um escopo muito, muito amplo ali, entendeu, Sérgio? Então, a gente consegue atender grandes projetos e pequenos projetos, ajustes ali também. Eu entendi, beleza. E, como prestador de serviço, né, igual eu sou, a gente tem um custo fixo que é relativamente baixo quando a gente compara com empresas de transformação, indústrias e tudo. Hoje a margem de contribuição de vocês está em média de quantos por cento? Mas por quê? Deixa eu entender essa sua pergunta. Por que que Para essa poder, informação é relevante, assim, para você? Não entendi, não. para poder entender a saúde financeira da startup. A gente está tratando de possibilidade de investimentos e tudo, não é isso? Possibilidade de a gente vender e tudo. Eu quero saber como é que tá, entender um pouco da saúde financeira para poder saber assim, se eu consigo, se eu vou me sentir confortável para poder indicar vocês para outras pessoas ou mesmo começar a trabalhar e tudo mais. Porque a gente vê que esse mercado ele é muito volátil. As empresas estão hoje, daqui a pouco elas já não estão de novo, então, né, só para poder ter essa noção. Ah, não, beleza, entendi. Se Muito eu não se bom. sentir confortável, tudo bem, não tem problema não, porque isso é um dado É, sensível, eu então, entendo. é dado sensível e estratégico ali, mas eu posso te dizer assim, a gente tem dinheiro em caixa para 3, 4 anos de operação. Então, perfeito, respondido. Obrigado. Beleza? Obrigado. Beleza. Beleza, pessoal. Dando prosseguimento agora, vamos para a próxima startup apresentar cliente fiel. Deixa eu ver se o representante está aqui. Oi, tá me Ô, ouvindo? Tiago, Tá me ouvindo? Oi, Ana. opa,
Oi, Guilherme. Não, não, tudo bem. O Ah, Guilherme tá aqui já. O Guilherme tá tudo aí. bem, Ana? Tá, tudo bom, Gui? Beleza. Deixa eu ativar meu vídeo aqui. Puxa aí, pode apresentar, meu querido, se você for usar. 10 minutinhos, mais 5 de pergunta, tá? Beleza, Thiago. Obrigado primeiro pela oportunidade, Thiago, de estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, da Cliente Fiel. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho. Fazer uma pequena apresentação aqui para a gente. Só um instante. Oi, pessoal. Eu tô. Opa! Vocês estão vendo minha tela? Espera aí, aqui. Ah, é. Eu tô Espera aí. vendo no Instagram, é isso É, mesmo? só porque tá na frente Tá aqui, na só um minutinho. janela, tá na janela. É, eu estou mais acostumado com o Google Meet. Aí, agora estamos vendo sua apresentação. Beleza. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Guilherme, da Cliente Fiel. Acredito que alguns aqui já conheçam o nosso trabalho. A gente está completando agora em maio já uma grande jornada já. A gente já está há muito tempo no mercado, já estamos com quase 10 anos, né, no mercado. E antes de falar um pouco aqui dessa apresentação, eu até estava lá com o Instagram aberto, eu queria, antes de me apresentar e apresentar a nossa empresa, eu queria trazer um relato de um cliente nosso, que é até hoje um dos nossos embaixadores, trabalha conosco já há mais de 7 anos e vai falar um pouquinho, né, sobre os resultados que ele tem na ferramenta. Vamos play aqui rapidinho. O áudio está saindo, pessoal, no vídeo? No Não, compartilhamento? bem baixinho. Tá baixinho, mas saiu, né? Mas ele tá com legenda. Manda ver. Tá para apresentação, pessoal. Espero que tenha dado para escutar. Trouxe o Felipe para falar um pouquinho da gente. Eu acho que nada melhor do que um cliente nosso de 8 anos para contar um pouquinho sobre a nossa ferramenta. Mas eu vou falar agora de uma forma mais ampla, né, como startup. O Cliente Fiel hoje está presente em mais de 600 restaurantes de todo o país, em todos os estados brasileiros. A gente tem pelo menos um cliente. E nós somos uma ferramenta, né? Nós nascemos para apoiar os restaurantes a otimizar a sua operação e, principalmente, de onde vem o nosso nome, né? Fidelizar clientes. Então, nós somos uma plataforma de delivery com foco em atrair os clientes que são fiéis, né, daquela marca, a fazerem os pedidos pelo canal próprio do restaurante e, assim, a gente resolve uma dor e muito dolorida, né, para a grande maioria dos donos de restaurantes, que são as grandes taxas dos marketplaces, né, atualmente, principalmente o iFood. Nós não somos, né, nem tentamos ser uma concorrência ao iFood. O iFood hoje é um excelente canal de captação de novos clientes, é uma vitrine para o restaurante trazer clientes novos para o restaurante dele.
mas nenhum restaurante sobrevive bem sem recorrência. O restaurante precisa de clientes fiéis. Isso é normal que aconteça, né? Toda pizzaria, hamburgueria tem aqueles clientes que estão sempre comprando naquele mesmo lugar. E já existe um comportamento, né, no mercado, já vem acontecendo há muitos anos. Os restaurantes estimulam o seu canal próprio, muitos deles através até do próprio WhatsApp. Convidam um cliente para pedir no WhatsApp, fazem uma condição especial, um preço melhor pelo WhatsApp. Só que isso gera uma outra dor, né, para o mercado, para o dono do restaurante, que ele não consegue atender ali manualmente, né, conversar com todos os clientes, avisar que o pedido saiu para entrega, ter toda ali essa comunicação. Então, nós somos hoje uma plataforma, né, White Label, onde a gente personaliza o canal de delivery do restaurante, com um sistema com dezenas de módulos, né, que foram desenvolvidos aí nesses quase 10 anos, como módulo para o pedido do delivery, no link, promoções de fidelidade, cupons de desconto exclusivos, QR Code de mesa para pedidos, né, em loco, sistema administrativo ali para o restaurante conseguir tirar todos os seus relatórios, um sistema bem completo mesmo, né, já utilizado por centenas de restaurantes em todo o país. E nós crescemos, né, uma característica muito importante que a gente tem é que nós fomos moldados pelas dores dos nossos clientes, né? Então, quando a gente começou lá atrás, era uma plataforma de fidelização muito simples. Nós começamos com uma cartelinha de fidelidade digital, onde a gente era utilizado em restaurantes simplesmente para substituir aquela cartela de papel por uma cartelinha digital. E a gente foi evoluindo. Os restaurantes foram nos trazendo, né, as dores que eles tinham, que eram as taxas dos marketplaces, as dificuldades de atendimento no WhatsApp com alto fluxo de pedido, né, principalmente aqueles que recebem um volume muito alto, e foram nos trazendo essas dores e a gente vem, né, desenvolvendo ao longo de todos esses anos. A nossa atendente virtual é um produto muito legal. A ferramenta é integrada, né, com o chat GPT. A gente consegue responder dúvidas frequentes dos clientes, de uma forma bem humanizada mesmo. Enviar o link do cardápio digital, o cliente consegue fazer todo o fluxo do pedido por lá. Todas as comunicações são feitas ali. Temos estratégias de marketing, onde a gente recupera clientes ausentes. É um produto muito, muito legal. E o nosso pilar sempre esteve na fidelização, né? São cartelas de fidelidade que existem ali dentro, em que os clientes vão pontuando automaticamente à medida que eles vão fazendo pedidos, pois o cliente do nosso cliente, né, sempre é aquele cliente fiel. E a nossa proposta de valor, né, sempre foi fortalecer a marca do nosso restaurante, né, para evitar que ele tenha a fragilidade de depender exclusivamente dos marketplaces, né, e não ter uma marca tão fortalecida. Facilitar a comunicação, né, para que ele possa ali utilizar a nossa ferramenta de WhatsApp para fazer as campanhas, para divulgar cupons de desconto, para resgatar os clientes ausentes e, principalmente, o último tópico, né, que é valorizar esses clientes fiéis. Então, os consumidores finais desses estabelecimentos são muito beneficiados com as promoções de fidelidade. Hoje, até aproveitar um pouquinho aqui do tempo para falar mais um pouco sobre a nossa atração, né? Hoje a Cliente Fiel já é responsável por movimentar em pedidos mensalmente mais de 17 milhões de reais em todos os restaurantes que a gente está presente. A nossa receita, né, hoje ela toda vem através das mensalidades, onde a gente tem planos que vão de 127 até 400 reais por mês, a depender dos módulos contratados. Já temos uma receita recorrente mensal de mais de 120 mil reais, uma equipe de 10 pessoas no time hoje, além de os dois founders, né, eu e Pablo. E a operação já está toda muito madura, o suporte roda muito bem, comercial, o time comercial hoje conta com 4 pessoas, já convertendo muito bem. E hoje, no momento de escala, né, a gente está aí buscando sempre novos clientes, lutando contra a concorrência também, né, que a gente sempre tem, e tentando se diferenciar, principalmente, mais recentemente, com inteligência artificial, que é a bola da vez, né? Então, a gente está trazendo cada vez mais IA para a nossa solução, tanto para poder interagir com os clientes,
novas funcionalidades em desenvolvimento para geração de relatórios através de IA e a gente acompanhar aí essa inovação do mercado. Estourei meu tempo? Deu, né? E é Você isso, pessoal. tinha quase um Obrigado. minuto ainda. Tem mais um minutinho ainda? Tem. Beleza. Então, vou falar mais um pouquinho, né, sobre a nossa trajetória, a nossa jornada, né, sobre o modelo de negócio, principalmente. Hoje a gente tem mais uma outra fonte de receita, né? Eu citei agora sobre as mensalidades. A gente tem também uma nova fonte de receita que a gente começou a explorar ela tem 1 ano e meio, mais ou menos, quase dois, que é o processamento de pedidos através de Pix de uma forma automatizada. O que que acontece? Os donos dos restaurantes sempre nos trouxeram uma dor, que é a dificuldade em conferir comprovante Pix dos pedidos, né, que eles recebem, e esse processo é muito manual, né? O cliente paga via Pix, manda um comprovante para o restaurante. Recentemente a gente implementou, né, uma funcionalidade onde a gente gera o Pix copia e cola através de integração com outros gateways de pagamento e onde a gente consegue ter uma pequena margem, né? A gente consegue pegar um pedacinho ali de zero, no caso, um valor fixo, né, de 40 centavos ali por transação. Mas esse mês eu acho que a gente vai bater um recorde, a gente já vai movimentar quase R$ 1 milhão em Pix. No caso ali dos 17 milhões que a gente já movimenta, ainda é um valor baixo, mas já tem representado bem significativamente aí na nossa receita, com uma expectativa de crescimento bem forte para essa nova vertente para esse próximo ano. Beleza, Guilherme. Beleza? Beleza, vamos às perguntas, pessoal. Sem Acho que eu vou. perguntas? Não, acho que eu vou ser o primeiro e segundo a perguntar, igual eu fiz pro Armando. Guilherme, prazer, meu nome é Sérgio. Igual eu falei pro Armando, você Certo. deve ter sentido. Eu sou consultor cadastrado pelo Sebrae e eu estou trabalhando especificamente num programa que eles têm chamado Prepara Gastronomia, que Uhum, atende aí vários, Minas Gerais inteira, agora expandiu para o Brasil todo. No ano, uhum. entre 2023 e 2024, eu atendi quase 750 empresários, todos eles ligados ao setor de gastronomia, todos eles donos de restaurantes, tá? Então, Ó, quando isso é chegou, legal, hein? Tá bem no quando nosso mercado. Pois é, quando chegou o convite, na verdade, eu entrei muito mais para assistir a sua apresentação, para conhecer o seu produto, mas me interessei também pelo produto do Armando. É, eu queria depois, na verdade, não é nem uma pergunta, porque você explanou muito bem, já dá para saber, só depois entrar em contato com você mesmo, para a gente poder estreitar laços aí, porque tem muita coisa que dá para a gente fazer juntos, se for do Claro, seu Sérgio, interesse. vai ser um Tá? prazer. A gente está precisando muito, né, dessas parcerias aí, dessa expansão. O produto está bem maduro mesmo, a gente está precisando de mais mercado. Tá, joia. Existe algum nicho dentro de bares, restaurantes, é, que a gente chama de alimentação fora do lar, que vocês Uhum. não atendam ou vocês atendem todos os nichos? A Delivery, per- self-service, Olha, pizzaria, tudo. ao longo, né, da nossa trajetória, a gente já aprendeu muito com a nossa clientela. Então, existem alguns segmentos onde o nosso produto tem mais resultado. E eles vão muito mais assim para produtos que têm uma recorrência de compra maior. Porque no Tá, caso do delivery, aqueles produtos que às vezes são meio esporádicos, por exemplo, tipo uma doceria que você vai pedir uma vez só aquele produto e nunca mais no ano você vai pedir, a incidência de clientes fiéis é muito baixa. Mas, por exemplo, uma marmitaria que tem ali o almoço todo dia, esse tem um público muito fiel, pizzaria, hamburgueria, restaurante japonês, açaí são os principais. Mas quando foge muito para um produto muito específico e que não é aquele produto de fidelização, a nossa plataforma não costuma ter tanto resultado. tá, tranquilo, beleza. Obrigado. Tá. Deixa seus contatos, Guilherme, no chat e depois, se for o caso, eu Agora, faço a ponte com vocês, viu, Sérgio, Guilherme, Armando. beleza. Beleza, Dan- Sérgio. Eu aguardo seu contato, viu?
Dando prosseguimento, gente, agora eu vou convidar, ouve agora, o Tori já está aqui, né, Tori? Apresentar a startup, a nossa penúltima da noite, para a gente seguir, beleza? Ótimo. Boa noite, gente. Aliás, bom dia aqui onde eu tô. Eu tô aqui em Noruega. Então, aqui já tá depois da meia-noite. Eu sou Tori, eu sou norueguês, e sou o founder e CEO da UV. Como eu falei, estou neste momento na Noruega, mas normalmente estou em São Paulo, onde a gente tem o nosso base. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, a apresentação. Vocês estão vendo agora, né? Sim. Estamos sim, Tori. Ótimo. Então eu vou também, para não estourar o meu tempo, né? Em 10 minutos. Tem alguns slides aqui só para mostrar o que a gente oferece para o varejo físico. Nosso foco é varejo físico. A gente também faz parte do Varejo Ventures e a gente tem uma plataforma de cupons rastreáveis, que a gente fala que são cupons estratégicos para aquisição de novos clientes. Diferente do cliente fiel, que tem uma solução muito legal para fidelizar, a gente está trabalhando no topo do funil para trazer novos clientes para as lojas, para as varejistas com lojas físicas. O Guilherme também mostrou o depoimento deles, de um cliente deles, muito legal. E, aliás, parabéns, Guilherme, que eu vi que ele comentou que eles usam bastante cupons, que eu vi que a solução de vocês também tem essa feature. O nosso foco é só cupons. E por que cupons? Porque o consumidor simplesmente ele ama cupons. É uma tática que muitas marcas e varejistas usam para ativar clientes. E mostrando alguns dados sobre a relevância de cupons. Cupons é nada novo, foi criado lá em 1888, eu acho, ou seja, bastante tempo atrás, com Coca-Cola, mas é uma ferramenta que continua crescendo. Essa aqui é uma pesquisa da Research Markets recente, que mostra como esse mercado de cupons mobile está crescendo, vai triplicar até 2030, ou seja, em 2030, mais do que 6% do seu faturamento vai ser impulsionado por cupons, com clientes chegando na sua loja com cupons. Então, é uma ferramenta antiga, mas que não para de crescer. Porque, no final das contas, todo mundo gosta de um desconto, um deal, né? Quem a gente ajuda aqui? A gente ajuda o marketing do varejista, que pode ser uma varejista de loja própria ou Outra uma rede de franquias. ator de Harry Potter. O, a gente está trabalhando nesses principais indicadores que a gente usa a eles, o principal, a aquisição de novos clientes, ou o que a gente chama de foot traffic para as lojas. Outro é o ROI e a ROAS das campanhas, que muitos querem saber qual é o retorno de cada campanha e investimento em mídias. E, por final, o aumento de ticket médio, que normalmente todo mundo também quer aumentar o ticket e os incrementos de vendas. Essa imagem aqui é uma imagem do cupom, como ele aparece para o cliente, o consumidor. Vou mostrar aqui. Como funciona essa solução? Em questão de dias, a gente coloca a sua carteira de cupons, a gente chama de um coupon wallet, que é uma carteira de cupons, e a primeira campanha, em questão de dias, a gente coloca isso no ar. Eu não vou entrar em detalhe em todos desse passo a passo, mas eu vou mostrar aqui como é uma carteira de cupons. Essa aqui é o Look and Feel, é uma carteira, é um white label. Ela pode ser usada sem baixar um aplicativo.
Isso também a gente viu aqui em Noruega, que muitos varejistas começaram a lançar aplicativos próprios, só que o consumidor nem sempre ele quer baixar mais um aplicativo. Então a gente criou uma solução que roda sem aplicativo. Então, a carteira, a primeira tela, mostra o cupom. Essa aqui é uma carteira de uma sorveteria, uma franquia de sorveteria que chama-se Free Sabor. Então, essa imagem de sorvete grátis que vocês estão vendo aí é o cupom deles daquele mês. Clicando nele, você vai para uma tela onde eles pedem os seus dados. Isso também são dados estratégicos para a varejista. Nesse caso, eles pediram nome, e-mail e celular. Com isso, o cliente pega o cupom e a plataforma gera um cupom único para aquele cliente. Assim que a gente consegue rastrear ele. Na mídia, as varejistas que os nossos prospects normalmente têm um investimento em mídia, eles têm um marketing ativo. Então, todas as mídias que eles já usam, sendo offline ou online, eles colocam agora esse call to action para oferecer o cupom. No mídia offline, a gente gera um QR Code diferente para cada mídia, sendo panfleto, no Media Mall, e outdoor, etc. Ou quando é uma mídia online, gera um link rastreável para cada mídia. Por exemplo, Instagram, maioria dos clientes eles gostam de usar cupons no Instagram. Na loja, quando o cliente chega na loja com o cupom, a gente oferece também essa solução para o lojista validar o cupom do cliente. Então, ele entra nessa plataforma web, tem um login dedicado para cada loja, para também ver o resultado de cada loja. Isso é interessante, principalmente para quem é franquia. E aí, o lojista consegue ver também a informação de cada cupom, se ela ainda é válida e etc. Tem também, obviamente, APIs para integrar direto com o sistema da Caixa. Relatórios, como qualquer plataforma hoje em dia, tem relatórios em tempo real, com dashboard, que eles conseguem ver tudo que está acontecendo com a campanha deles, e o ROI, ticket médio, etc. Dois cases só para mostrar como alguns clientes usam. No caso do Riachuelo, eles têm usado bastante para inauguração de novas lojas. Eles usam bastante em Media Mall, colocam aquele call to action, o QR Code, nas mídias dentro do shopping center. Taxa de conversão altíssima, 25%, esse é um médio de mais de 50 campanhas. Aumento de ticket, 58%. Eles conseguem também ver qual é a praça, qual mídia dentro do shopping gera mais vendas para eles. No caso deles, praça de alimentação. Essa aqui é um exemplo de uma franquia que usa cupons para engajar os followers no Insta. Vou rodar um vídeo aqui que eles fizeram. Gela Boca é uma sorveteria lá no sul do Brasil, tem uns 150 lojas. Eles oferecem cupons no Insta. Aqui vocês estão vendo que é do Insta, do link do bio. Eles chegaram direto na carteira, que é rodada UV. Dá os dados, gera o cupom, e aí com o cupom no celular, o cliente vai para a loja de uma das franquias da Gela Boca. Isso é bom porque normalmente os franqueados têm que pagar uma taxa de marketing por mês. E com isso, com essa solução aqui, o franqueador consegue mostrar que o investimento que eles fazem em mídia gera tráfego para os franqueados. Também aumento de ticket, 48%, taxa de conversão de 20%. A gente trabalha com bastante redes de médio e grande porte no Brasil e também na Noruega aqui. O que é interessante aqui é aquele dado de 20 a 30% de conversão em média de cupons. Isso é uma taxa de conversão altíssima. A média mundial é 10%, ou seja, no Brasil, a gente está vendo que realmente o público gosta de cupons. Isso é bem interessante, porque isso significa também que 70 a 80% não foram para a loja ainda, mas
os varejistas já têm os dados deles, que podem trabalhar depois num CRM ou um outro sistema. As nossas entregas, nossa ideia é que a gente é a sua especialista de cupons. A gente faz o planejamento estratégico junto com vocês, a gente faz o setup e a produção da campanha, da campanha do cupom, e traz os insights e os próximos passos no final da cada campanha. Os preços que todo mundo gosta de saber, ter uma ideia, né, de quanto custa. Esse aqui a gente tem planos a partir de R$ 990 por mês, já está com 5 lojas rastreadas inclusas e um cupom. Tem também o plano Pro, que é para que tem mais lojas e que fazer mais campanhas por mês. Tem até 30 lojas já inclusas por 2.890. Se o mês precisa ativar mais lojas, é só comprar lojas extras, independente de qual plano. E também o plano Pro Plus, a gente precisa integrar com sistemas PDV, CRM, integração com e-commerce, etc. E aí é sob demanda. Então, deu 10 minutos. Muito obrigado. Obrigado você, Tori. Parabéns pela apresentação. Pessoal, perguntas ao Tori? Eu tenho uma pergunta para o Ô, Tori, então. Tori, como que está essa relação sua com o mercado brasileiro, assim, né, com relação à venda, essa interação, como você tem chegado a essas lojas, assim, essa abordagem, como é que ela tem sido feita? Porque, assim, apesar de ser um assunto que parece fácil na prática, às vezes não tem sido tão reconhecido assim pro pessoal por conta dos cupons. Como que tem sido essa relação, essa aproximação com o mercado brasileiro, esse reconhecimento, enfim? Isso é uma boa pergunta, Thiago. Muito networking mesmo. Usando nossa rede, rodadas como dessa, a gente tem participado em outros programas de aceleração também. E aí, sendo Oracle, através da Gouveia Ecosystem, a gente tem conseguido chegar em vários varejistas através do nosso network mesmo. Mas é prospecção ativa. Eu acho que todos nós sabem como é. Os clientes não chegam fácil, não. Tem que realmente estar E qual que é o perfil prospectando. do cliente que você está procurando? Às vezes as 20 pessoas que estão aqui, às vezes conhecem alguma indicação, pode te ajudar. Qual que é o perfil do cliente que você está procurando? Pensando na ideia de rodada, assim, que talvez as pessoas aqui poderiam te ajudar. Perfeito. A gente está procurando redes de varejistas mesmo com mais de 10 lojas. A gente não é uma solução que funciona para uma loja só, por exemplo, porque essa aqui não é uma mídia, diferente de outra solução de cupons, que normalmente são agregadores de cupons, que também leva a mídia com eles. A gente é a solução para eles usando dentro da mídia que eles já têm. Então, para investir em mídia, normalmente tem que ser umas redes maiores, que já tem mais lojas e tem uma equipe de marketing mesmo. Então, os Certo. clientes que a gente tem atendido até tem de 20 lojas até 300 lojas. Beleza, Tony. Obrigado aí. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? eu tenho. Legal, Guilherme. Vitório, Opa. primeiramente aí, parabéns pelo trabalho. Bem, como você falou aí, nosso trabalho é bem parecido, mas bem distinto também, né? A gente Pois também é, atrai clientes por cupons, mas a gente está com foco na clientela fiel e vocês exatamente. na aquisição, Isso. que é importantíssimo, né? Na sua apresentação eu já vi que a gente tem um cliente em comum, o que você citou aí, o Gela Boca. Uhum. Nós não trabalhamos com a rede toda, nós temos algumas unidades da franquia deles que trabalham Legal. com a gente. Na hora que eu vi o nome aí, eu lembrei, consultei aqui no sistema e já vi que eram eles. Que legal, legal. Não vou gastar muito do seu tempo agora, mas eu vou pegar o seu contato aqui para a gente evoluir depois aí, quem sabe uma parceria.
Perfeito. A gente tem outras sorveterias também que gostam de ter um sistema de fidelidade, não é a Uhum, gente. Então, gostei muito de ver o que vocês têm. Então, com certeza tem sinergias aqui. sim, muita. Legal. Vamos Bacana, falar de gente. Isso bolsa. é muito bom, viu? Que o objetivo da nossa rodada é isso: geração de negócio, conexão, parceria, né? O ecossistema da FCJ é muito grande. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Tori. Agora vamos para a Obrigado. nossa última startup da noite, a Byte Motion. Deixa eu ver se o Hércules está aí. Nem sei se eu falei Tô a startup aqui, certo o nome, viu, Hércules? Byte Motion. Uhum. Byte Motion. Byte. Inclusive, o Hércules é uma das pessoas que mais eu tô no pé, viu? Desde o primeiro dia tá no meu pé. Falou, ó, Thiago, vamos embora, vamos movimentar. Então, Hércules, fica à vontade aí quando você quiser, meu querido. Legal, vocês estão vendo a apresentação aí? Estamos. Beleza. Antes de começar a apresentação, eu queria agradecer aí, Thiago, pela oportunidade. Pedir para você depois trocar os nossos contatos de todo mundo que está aqui. Eu vi aí o Tori, tem a Leroy, que também é cliente nosso, tem redes de loja. Eu tenho clientes que a gente pode trocar os contatos aí e se ajudar. Eu acho que esse é o principal objetivo aí, a gente usar essa teia, né, de aranha, essa teia de relacionamentos que a FCJ pode proporcionar para a gente. Eu acho que isso é um benefício muito grande. Então, parabéns aí pela iniciativa aí e por todos que estão aí uma hora dessa, né? Estamos aí trabalhando, lutando e correndo atrás e é isso aí. Ninguém consegue nada sem esforço. Eu estou como CEO da Byte Motion aqui no Brasil. A Bytemotion é uma solução digital inovadora na gestão de manutenção, simples na utilização. O que torna a gente um diferencial como software de gestão de manutenção é a simplicidade na utilização. Qualquer pessoa hoje que tem Instagram, Facebook, WhatsApp consegue operacionalizar a nossa plataforma. A gente foi fundada em 2013 em Portugal, viemos para o Brasil em 2018 para atender a rede de lojas da Starbucks. E hoje a gente atende Starbucks, Leroy, Decathlon, shoppings, indústrias, hotéis. Então a gente consegue, através do nosso software, atender vários ramos de negócio. O nosso principal objetivo é ser um facilitador para a tomada de decisão na gestão de manutenção. E quais as principais funcionalidades? A gente consegue abrir um chamado pelo aplicativo ou pelo computador em menos de 30 segundos, né? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente faz isso. O planejamento das manutenções preventivas, rondas, inspeções, listas de tarefas, checklist, a gente já pré-define isso e o software de forma automática gera isso para a gente, sem que a gente tenha que ficar gerando isso todos os dias. O software gera de forma automática. Gestão da nossa equipe interna, fornecedores e estoque. Então, fazemos toda a gestão interna da equipe, dos fornecedores e o controle de estoque também. Utilizei um material para atender um chamado, uma manutenção automaticamente eu dou baixa desse material do estoque. Nossa base de dados ela fica na nuvem, então a gente não precisa colocar nada na empresa, servidor da empresa, fica tudo em nuvem e acessa por aplicativo iOS e Android. A gente tem identificação dos equipamentos dos ativos com QR Code, código de barras ou etiquetas NFC. Controla o custo por empresa, por regional, por unidade, por equipamento, por família de equipamento, enfim, a gente consegue controlar o custo de toda a empresa ou da rede de forma bem eficiente. O georreferenciamento e localização de GPS dos técnicos, eu consigo saber onde tem chamado aberto em cada loja e consigo saber qual técnico que está atendendo esse chamado. Cadastro de usuários e técnicos com níveis de acessos configuráveis, então o gestor tem acesso a tudo. Usuário de elétrica só vai ver chamado de elétrica, o de civil só vai ver de civil, de mecânico só de mecânico, a gente consegue separar isso muito bem. Integração com RP e portais da empresa. Então hoje a gente está integrado com o TOTUS, com o Proteus da TOTUS, com a Gestal e com a Schneider. Então a gente tem APIs abertas de integração que eu consigo integrar com qualquer software. A gente tem a tela de acesso, né, personalizada aí com os clientes. Fiz o login, eu tenho um dashboard, que é uma fotografia em tempo real do meu negócio, onde mostra o total de chamadas que eu tive no mês corrente, o total de chamados corretivos, o meu backlog, o que que eu tenho atrasado, os chamados do dia, as top 5 unidades com mais chamados, os top 5 equipamentos com mais chamados.
e aqui um dashboardzinho de manutenções preventivas pendentes versus não pendentes no mês. Esse dashboard ele é interativo, eu consigo modificar ele, consigo personalizar ele de acordo com a necessidade do cliente. Para eu abrir um chamado pelo computador, eu venho aqui em abrir chamado. Como eu falei no início, é super intuitivo, eu só coloco qual que é a prioridade do chamado, qual que é a avaria, posso anexar uma foto e criar um chamado. Então, de forma bem simples, bem rápida, bem intuitiva, a gente cria um chamado. Criei um chamado, eu venho aqui, faço o agendamento desse chamado. é, por essa tela de gestão, eu passo o mouse aqui em cima, ele já mostra para mim a foto, já mostra para mim aqui a observação do chamado. Se eu clicar duas vezes, eu entro no detalhe desse chamado, data e hora de abertura, qual o equipamento, o custo do chamado, que material que eu utilizei para executar esse chamado, a mão de obra, o tempo e o custo, a imagem na criação do chamado e na conclusão, os documentos que eu anexei nesse chamado, as observações de quem abriu o chamado e de quem concluiu, e um SLA de atendimento desse chamado, né? Alguns SLAs. A gente também tem um workflow de envio de mensagens que eu consigo mandar. Ele vai nesse formato aqui, que são as mesmas informações que eu comentei com vocês, com mais assinatura do cliente, né? A manutenção tem o seu cliente interno, então o cliente também pode assinar dizendo que o serviço foi executado, que está em ordem o serviço. Tem também o planejamento das 52 semanas do ano, então todas as minhas manutenções preventivas eu tenho a visibilidade. Se eu quiser entrar no detalhe, eu clico duas vezes nesse quadradinho, ele abre o detalhe dessa preventiva. Essa daqui é uma preventiva de ar-condicionado. Eu tenho aqui as tarefas e o tempo determinado para executar cada tarefa. Saindo um pouquinho da web, vindo um pouquinho pro mobile, eu tenho um dashboard dos não atribuídos, pendentes em execução para o técnico. Para eu abrir um chamado pelo celular, eu clico aqui em abrir chamado, identifico o equipamento, coloco se é uma corretiva emergencial, prioridade baixa, média, alta, avaria, tiro uma foto pelo celular e crio o chamado. Então, muito simples, muito intuitivo, eu consigo criar um chamado. O técnico, ele vem na minha agenda, ele consegue ver na agenda todos os chamados que tem para ele atender. O que está vermelhinho são chamados emergenciais. Entrei dentro do chamado, eu tenho os detalhes aqui do chamado do lado direito, a observação, mão de obra, o material, a foto, a ficha técnica do equipamento, o histórico de chamados desse equipamento e um communicator, que é como se fosse um WhatsApp em tempo real aí, para eu deixar informações dentro do chamado, uma troca de turno, porque eu não consegui executar algum chamado, eu tenho aqui uma mensageria dentro do próprio chamado. Eu inicio o chamado, ele começa a contar o tempo automaticamente, clico em finalizar, tiro uma foto, coloco o material que eu utilizei, coloco um técnico que trabalhou comigo, coleto a assinatura e concluo o chamado. Depois que eu concluo, eu tenho a assinatura e uma pesquisa de satisfação aqui para saber como é que tá, como é que foi o atendimento do meu técnico. A geolocalização, então eu consigo ver no mapa onde eu tenho chamado, onde tem bolinha vermelha tem chamado aberto, bolinha amarela chamado sendo atendido e bolinha verde chamado que já foi concluído. Nossa plataforma ela está integrada com a IoT, com a internet das coisas. Então, todo equipamento que estiver conectado na internet, eu consigo em tempo real fazer o monitoramento e abrir chamado de forma preditiva, sem intervenção humana. Por exemplo, análise de vibração, temperatura, consumo de água, de energia. Então, eu vou ali monitorando o consumo de água, de energia. O consumo está fora do padrão, eu já abro um chamado. Estou ali fazendo uma análise de temperatura de um ambiente, a temperatura saiu fora do padrão que nós parametrizamos, a gente automaticamente cria aí também um chamado de forma preditiva sem a intervenção humana. Temos mais de 50 relatórios disponíveis hoje na plataforma, avarias, MTBF, MTTR, PMOC, preventiva, performance, custo, enfim, uma dezena de relatórios. Temos um Power BI interno, então caso o cliente precise de um relatório que eu não tenho, a gente consegue desenvolver. Todos os nossos relatórios, eles são quantitativos, qualitativos, com gráficos, né? Já saem todos os relatórios prontos, em forma de tabela e de gráfico. Nosso modelo de negócio é SaaS, Software as a Service, tem uma parametrização inicial, um setup, onde a gente faz todo o levantamento, entende o modelo de negócio do cliente, parametriza o software para o cliente, coloca a nossa experiência de 20 anos de manutenção para melhorar esse processo do cliente. Isso está na ativação, na parametrização. E uma mensalidade em um valor mensal
por licença de usuários. Alguns benefícios. O primeiro deles, baixo custo de investimento. Nós somos uma empresa de tecnologia e a gente faz tecnologia, então a gente é muito enxuto, nossa equipe é enxuta, então a gente consegue ser muito agressivo nos preços. O custo hoje para uma empresa de varejo e indústria é mais barato do que um funcionário, tá? Então a gente é bem agressivo com relação a isso. A gente com isso tem uma gestão toda centralizada em tempo real em um único lugar. A gente aumenta a nossa produtividade, a gente reduz o tempo de parada das nossas máquinas e dos nossos equipamentos, controla melhor os nossos custos e aumenta o tempo de vida dos nossos ativos, né? Que é o sonho aí de todo gestor de manutenção. Alguns dos nossos principais clientes, Starbucks, Leroy, Decathlon, Eagle Burgerman, Shopping Central Plaza, Indústria Special Dog, uma rede de cia tradicional do comércio, é uma rede de restaurantes, tem 50 restaurantes, supermercado, enfim, né? Alguns clientes aí que a gente pode aí depois trocar figurinha entre os colegas aí para a gente se ajudar aí em algum momento. Pessoal, juntos somos mais eficientes na gestão e na conservação dos ativos. Nós não temos fidelização de contrato, o cliente fica com a gente o tempo que ele precisar. A nossa política aqui é igual à internet, água e luz que a gente paga todos os meses na nossa casa. Se você paga uma internet, você quer chegar em casa, a internet tem que estar funcionando. Se você paga uma conta de água e de luz, você quer chegar em casa e ter luz e ter água para você. Isso é a mesma ideia que a gente tem com o nosso software. O nosso software ele traz uma economia de 18 a 27% com os custos de manutenção. E é por isso que as pessoas querem ficar com a gente quando nos contratam. O nosso churn é muito pequeno. A gente tem, as pessoas que entram não saem, elas ficam com a gente porque a gente de fato entrega todos esses benefícios que eu comentei aqui na apresentação. Eu estourei um pouquinho o tempo, hein? Desculpa. Perguntas? Em cima, 9 segundos que estourou, tá tranquilo, Ex. Perdoado. Pessoal, perguntas aí pra gente dar prosseguimento e finalizar? Então, eu vou fazer uma pergunta, Hércules. Qual que é o seu Sim. cliente? O que que você está buscando, cara? Que às vezes as pessoas aqui podem trocar e se ajudar. O que que hoje seria ótimo, assim, clientes para você? Às vezes as pessoas podem te indicar, fazer trocas, enfim. Sim, rede de lojas de franquia acima de 10 lojas faz sentido, tá? São clientes que começam a perder a mão já da manutenção ali das suas lojas. Indústria, qualquer que seja, porque às vezes a indústria é pequena, tem 30 funcionários, mas ela fabrica um produto e entrega esse produto para alguém. Ela tem que dar assistência técnica desse produto, né? Então, fabrica um produto, qualquer ele que seja, se eu preciso da assistência técnica, esse cliente vai reclamar um dia desse produto. Então, tem a parte tanto industrial quanto a parte de assistência técnica. Parte de supermercados também, né? Rede de supermercado, varejo em geral, né? Também são clientes sim, potenciais para nós aí. As indústrias, ele já têm a cultura, né, do software, então é mais fácil. O varejo, os grandes é que tem essa cultura, né? Então tô no Armarinhos Fernando, que tem 20 lojas, que tô negociando com ele já há um tempo, mas você sabe assim, o cara que tá lá veio de uma empresa grande, quer comprar o software, mas a empresa não tem a cultura, fica amarrando, mas não tem orçamento. Então você vê que ainda é um pouquinho mais difícil de difundir assim. Mas assim que eles entendem o retorno, a gente já consegue viabilizar aí a implantação. Show de bola, Hércules. Mais alguma pergunta, pessoal? Já posso finalizar? Então, vou reforçar quem está online, vai lá 2 minutinhos. Tem o NPS aqui no nosso chat. É importante o feedback de vocês, não fiquem acanhados. A ideia é a gente fazer disso aqui uma geração de negócio. Obrigado a presença de todos aí, Ana, Jadson, Tori, Hércules, Wanda. Tem uma turma boa aí, tá? Parabéns para todos vocês. Obrigado, Kátia. Então, um grande prazer. Vamos evoluir essa rodada e começar a gerar ainda mais negócio. E aí, quem quiser deixar os contatos aqui embaixo também, fica à vontade. E aí, amanhã eu mando e-mail para vocês também com o link, tá? Obrigado aí, viu, turma? E com os contatos, para a gente se conversar.
Isso, isso. Alguns eu já até mandei no privado já os contatos para gerar negócio. E aí, Legal. conto com vocês aí, viu, gente? Levem a mensagem. A ideia é a gente fazer pelo menos 2 rodadas de negócio por mês. E aí, vamos junto, tá bom? Valeu, Obrigado obrigado. por. Beleza, Tiago, brigadão, parabéns aí, foi muito bom. Já troquei alguns contatos aqui no privado, do Tori, do Guilherme, ainda não tenho do Hércules, mas seja muito bem-vindo, Hércules, também. Vamos conversar aí com as nossas startups, vamos trocar figurinha e vai ser muito bom. Obrigadão, Tiago. Obrigado, obrigado vocês. Nossa, Eu coloquei no chat aí o meu nossa. contato. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Parabéns, Nossa, boa uma noite. Valeu. ótima semana para Valeu. vocês, hein? Obrigado. Também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.